Olá, meus amigos, tudo bem? Em reunião realizada na semana passada, a taxa de juros Selic de curto prazo foi definida pelo Banco Central, ou melhor, foi mantida pelo Banco Central em 2%. Continua sendo o menor valor desde o início do Plano Real, o que em princípio mostraria um cuidado extremo do Banco Central com a nossa economia, tem se traduzido no mercado financeiro com muita preocupação, principalmente porque o Tesouro Selic e os fundos DI estão com rentabilidades próximo de zero e às vezes negativa nesse mês agora de setembro. E principalmente também porque isso afeta diretamente a sua reserva de emergência. Nesse dia de hoje, vamos falar então o que seria essa reserva de emergência, quais são as características dela. Falaremos também por que a taxa de Selic está tão baixa. E em terceiro, quais são as alternativas de investimento para o curto prazo que existem no mercado e que podem substituir o Tesouro Selic e um fundo DI. Se você gosta dessas informações e tem interesse em conhecer um pouco mais, eu te convido para ficar até o final do vídeo. Tamo junto? Eu te peço já para que você se inscreva no canal e ative aqui embaixo o sininho que tem, para que você possa receber as próximas notificações de vídeo desse canal. Este é o seu canal de educação financeira. E aqui eu pretendo sempre trazer duas principais informações para você. Como você reduzir custos e otimizar o seu recurso. E o segundo, como você fazer a aplicação do seu recurso de uma forma mais racional e mais eficiente. Fugindo então das amarras do mercado e também de bancos que não te informam às vezes detalhadamente dos seus investimentos. Nesse vídeo de hoje nós começamos falando então sobre reserva de emergência. E o que é conhecida como reserva de emergência? Reserva de emergência ela tem algumas características muito específicas. A primeira delas é um recurso que você precisa ter liquidez imediata. O que é liquidez imediata? É você precisar de imediato recorrer a esse recurso e conseguir tê-lo disponibilizado no menor prazo de tempo possível. A segunda característica dessa reserva de emergência é que ela só deve ser utilizada para imprevistos, ou seja, aquelas situações em que realmente você não conseguiu planejar. E aí não vale dizer que uma situação imprevista é, por exemplo, a troca de um carro, a troca do celular ou a troca de um apartamento. Considere como imprevisto na sua vida, por exemplo, a perda do emprego, um problema de saúde muito grave ou outras situações dessa natureza. Outro ponto importante é o valor que você precisa ter nessa reserva de emergência, estimada de 6 a 12 meses de gastos que você possui. Ou seja, se o seu gasto médio é em torno de R$5.000, você vai ter então uma reserva de emergência para 6 meses de R$30.000. A reserva de emergência possui 3 principais pilares, que é o que nós vamos falar aqui nesse vídeo, e que tem relacionamento direto então com esses investimentos que nós vamos falar na sequência, relacionados então à Selic. A primeira delas é a liquidez. Liquidez deve ser algo para você, um dos fatores mais importantes. Significa como que você obtém de forma rápida esse recurso em sua conta. Dando um exemplo muito prático, se você tem, por exemplo, um imóvel e se você precisa do dinheiro, você muito provavelmente não vai conseguir gerar esse dinheiro com a venda do imóvel, porque você vai precisar fazer um anúncio, contratar às vezes um corretor, esperar ele ser comercializado, ir num banco, receber o valor da transferência. Isso vai demorar aí de 3 a 6 meses. Então imagina que você passou realmente por um imprevisto, uma necessidade financeira urgente, aguardar esse prazo não será salutar. A segunda característica da reserva de emergência trata então da segurança. E do que nós estamos falando? É da possibilidade real de você receber realmente esse dinheiro. Ou seja, de que o banco, por exemplo, não tenha um risco de crédito, de quebrar e ficar com seu dinheiro. Antes que alguns aqui falem que tem o FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, um fundo privado que devolve até R$250.000 do que for aplicado nele. Não são todas as aplicações, mas uma boa parte delas está inserida no FGC. Só que tem um detalhe muito importante. Se um banco muito grande quebrar, pode ser que o FGC não tenha recurso, porque a quantidade de recurso lá disponível é bem abaixo do necessário para todo o mercado. Então grave bem, a segunda característica é você fazer um investimento numa instituição que te dê o mínimo de segurança. E para você saber qual que seria o mínimo de segurança, eu te aconselho consultar esse site que eu estou colocando aqui.
Nesse endereço, você coloca o nome da instituição que você quer pesquisar e lá você vai conhecer informações importantes, principalmente sobre a lucratividade da empresa, historicamente nos últimos 3 anos. Vai também verificar o índice de liquidez da empresa e vai fazer também a análise quanto à imobilização dessa empresa. Esses 3 parâmetros, você tem informação no site dizendo qual que é o mínimo aceitável. Lembrando que a lucratividade, empresas que não costumam dar lucro, são empresas então mais sujeitas a esse risco. A terceira característica que eu quero que você olhe para a reserva de emergência. Não é a principal delas, é a menos importante, mas pode servir como um critério de desempate. Então, relembrando, eu falei para você de liquidez, a capacidade de você ter o dinheiro rapidamente na sua conta ou em suas mãos. Segunda característica é a segurança, é você tentar inibir ou reduzir ao máximo o risco de crédito. E a terceira característica, então, é a rentabilidade. A rentabilidade deve ser sempre olhada como uma característica de desempate, nunca a principal característica quando nós estamos falando de reserva de emergência. Importante falarmos agora, então, a respeito dos motivos que o Tesouro Selic está negativo em setembro e fundos DI e fundos também que tenham a palavra Selic no nome estão apresentando rentabilidade próxima de zero, podendo chegar a negativo. É importante dizer que o Tesouro Selic é o título mais líquido do governo federal. Só que muitas pessoas entendem que esse título ele é tão somente pós-fixado. Não, ele tem uma parte pré-fixada que faz com que o título possa variar. E essa taxa é que tem causado então esse deságio. E o que seria esse deságio? Você compra o título por um determinado valor e uma determinada taxa que estava bem pequena, estava em torno aí de 0,3%, 0,4%. Ocorre que no mês de setembro essa taxa foi subindo, foi subindo, foi subindo. E agora ela já está representando 0,10%. Significa que se você comprou esse título aqui e agora nós temos essa taxa aqui maior, você está perdendo dinheiro. Sim, rentabilidade negativa do Tesouro Selic. Quando é que isso daí vai ser regularizado? Se você levar esse título até o seu vencimento, ou seja, no ano de 2025. Mas por ser uma reserva de emergência, as pessoas têm que ficar atentas para não estar perdendo dinheiro com esse título no mercado. Por que isso tem acontecido? O mercado tem precificado que a taxa de juros muito baixa de 2% não é sustentável. E isso é comprovado por esses números do Tesouro Selic que eu coloco aqui para você. Por meio dessa tabela, você consegue verificar que no ano de 2018, 49% dos títulos eram Tesouro Selic. No ano de 2019, 38%. E no ano de 2020, caiu para 26%. Uma outra informação muito relevante a respeito desses títulos é a relação do que foi ofertado e do que foi realmente comercializado. Em 2018, era 91%. Em 2019, subiu para 96%. Agora, em 2020, caiu para 55%. Ou seja, quase a metade do que tínhamos 2 anos antes. E pasme, nos últimos meses, 1 a 2 meses, esse valor chegou a 10%. Isso significa que esse título é colocado em leilão e ele não consegue ser comercializado. Ou seja, em outras palavras, o mercado entende que no valor de 2% não é razoável adquirir esse título. E isso traz preocupação para esse mercado, que já está precificando então a subida da taxa de juros, em que pese o Banco Central dizer que ela será mantida ainda por um período um pouco maior. Isso significa que, ressaltando novamente, o Tesouro Selic está negativo e fundos DI estão próximo de zero. Quando você compara ainda a rentabilidade, descontando a inflação, e aí a situação piora bastante. Vamos falar agora então das opções de investimento para você que gostaria de saber então quais são as oportunidades que existem para a reserva de emergência. A primeira delas que eu vou falar é a poupança ou a caderneta de poupança, sob os 3 aspectos: segurança, liquidez e rentabilidade. A poupança é uma aplicação que muitos não consideram como uma aplicação financeira, porque ela rende muito pouco. Mas vamos começar pela segurança. A poupança é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ah, mas ninguém vai confiscar a poupança. Lembre-se que há mais ou menos uns 20 anos atrás, teve um ex-presidente que fez um confisco, que muitos dizem que não foi confisco. Só que sim, foi, porque quando ele devolveu esse recurso, 1 ano e meio, 2 anos depois, com a taxa de inflação lá nas alturas, você certamente perdeu valor. Isso significa que vai acontecer agora? Muito provavelmente não, mas você não pode esquecer que a segurança é um dos principais fatores para esse tipo de aplicação. Segundo fator, nós vamos falar da liquidez.
A liquidez da poupança é imediata. Você pode resgatá-la em qualquer dia. Com um detalhe importante, a poupança só te traz rendimento no dia do seu aniversário. Isso significa que se você fez uma aplicação no dia 20 de um determinado mês, essa aplicação só vai computar a sua rentabilidade no dia 20 do mês seguinte. Se você resgatá-la antes, você perde toda essa rentabilidade. Não se esqueça, a data do aniversário é o que garante, então, a rentabilidade da poupança. Por outro lado, a poupança tem algumas vantagens. A principal delas é que você não paga o imposto de renda. Só que a rentabilidade dela é muito baixa. A poupança hoje, com a taxa Selic em 8,5%, ela paga tão somente 70% da taxa Selic. Ou seja, a taxa Selic em 2%, 70% significa 1,4%. Ainda que seja isento de imposto de renda, é uma rentabilidade muito reduzida. E agora vamos falar então do Tesouro Selic. O Tesouro Selic, então, é um investimento do Tesouro Direto, como já havia sido falado. Não se esqueça, é um investimento com característica pós-fixada, mas que tem um componente pré-fixado, que nesse exato momento está fazendo muita diferença. As captações do Tesouro Direto giram em torno de 60 bilhões de reais, muito diferente da poupança, que estão em torno de 1 trilhão, atingiram o seu máximo novamente esse ano. Vamos falar também então dessas 3 características para o Tesouro Selic. A primeira delas, a parte da segurança. Tesouro Selic são considerados os títulos mais seguros, porque a garantia é o próprio governo. Ou seja, o governo federal teria que quebrar para que você tome um calote desse valor. Então são títulos extremamente garantidos. Segundo ponto, a parte da liquidez. Quando você solicita o resgate, então, da sua aplicação no Tesouro Direto, seja diretamente pelo Tesouro Direto ou por meio da sua instituição financeira, porque alguns bancos não permitem resgatar diretamente pelo Tesouro Direto, você vai recebê-lo em D+1, ou seja, o valor solicitado na data de hoje, desde que seja realizado ainda pela manhã até 1 hora da tarde, você vai receber no outro dia, D+1. O último ponto importante também, com relação ao Tesouro Selic, é sobre a sua rentabilidade. A rentabilidade dela é diária. Diferente da poupança, você não precisa ficar aguardando aquele prazo de 30 dias. Após a sua aplicação, ela já começa a render. Só que muito cuidado, o investimento no Tesouro Selic não deve nunca ser resgatado antes de 30 dias, porque senão o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, vai levar praticamente todo o seu recurso. Guarde essas informações, porque elas são importantes para você avaliar qual é o seu melhor investimento. A terceira aplicação que eu quero falar para você são os fundos DI. Como que você sabe que tipo de aplicação é essa? Quando você entra lá no seu banco, você vai procurar por renda fixa. E quando você vê a sigla DI, é desse produto que eu estou falando. Fundos DI são fundos muito comercializados por grandes bancos. E aí que vem o alerta. Guarde bem esse alerta. Antes de verificar a rentabilidade, verifique primeiro a taxa de administração. Eu acabei de consultar agora. E tem fundo DI cobrando taxa de administração de 0,5%. Vou repetir, 0,5%. Se você considerar que a sua aplicação é de 2%, que é com base na taxa Selic, você ainda vai ter que pagar um imposto de renda e ainda tirar 0,5%, que vai ser remetido para o banco, você vai estar ganhando um valor extremamente baixo. Imaginemos que você vai pagar um imposto de renda, a tabela é progressiva, mas digamos que você fique um período para perder 20% de imposto de renda. Ou seja, vamos imaginar que esse fundo DI esteja pagando 100% da Selic, ou seja, os 2%. Quando você tira então 20% desses 2%, a sua rentabilidade cai para 1,6%. Se você ainda tiver que pagar ou repassar ao banco 0,5% disso, ela cai para 1,1%. E aí eu quero te lembrar que é 1,1% não ao mês. Esqueça aquelas taxas de juros lá do passado. Você vai receber 1,1% ao ano, sendo que a nossa taxa de inflação, medida pelo IPCA, hoje ela está em 2,5%. Mas falando então dos fundos DI, sobre aqueles 3 aspectos, vamos falar a respeito da segurança. Fundos DI devem ser sempre avaliados sobre o aspecto de compra em bancos que garantam o mínimo de segurança possível. Essa segurança ela está diretamente atrelada ao fundo garantidor de crédito. Ou seja, aquela mesma situação, que se um banco quebrar, o fundo garantidor de crédito, que é um fundo privado, tende a socorrer. Mas qual é o valor que ele socorre? Você, como pessoa física, pode ter socorrido até R$250 mil em cada instituição financeira ou conglomerado financeiro. O que eu chamo de conglomerado? Por exemplo,
XP, Rico e Clear são do mesmo conglomerado financeiro. Ou seja, se você tiver dinheiro aplicado nessas três instituições e porventura acontecer uma quebra delas, você só vai recuperar R$250 mil. Esse é um ponto importante a respeito da segurança. A respeito da liquidez, alguns fundos DI permitem o resgate em D+0. Isso significa que valores resgatados caem na sua conta no mesmo dia. E esse é outro fator extremamente importante para você. Então, segurança, liquidez, rentabilidade. Rentabilidade é um terceiro fator importante também. Só que, novamente, volto a lembrar, antes de olhar a rentabilidade do fundo DI, pergunte primeiro sobre a taxa de administração, para que ela não coma todo o seu retorno. Essa é uma pegadinha que muitos bancos aplicam e você deve estar bem atento para não cair nela. Quarto tipo de aplicação para a reserva de emergência é o CDB. CDB são certificados de depósitos bancários. São então emitidos por bancos privados. A garantia deles então está atrelada diretamente ao FGC. Por isso, cuidado sempre de consultar aqui o Banco Data, para que você verifique se a instituição financeira da qual você está adquirindo esse título é interessante. Ou seja, se ela tem respaldo do ponto de vista de rentabilidade histórica, se ela tem índice de mobilização e se ela tem índice de liquidez razoável. Quarta aplicação financeira relacionada à reserva de emergência que eu quero falar para você são os CDBs, Certificados de Depósitos Bancários. São emitidos então pelos bancos privados, geralmente pelos grandes bancos ou pelas corretoras. Os grandes bancos emitem CDBs deles próprios. As corretoras emitem CDBs de diversos bancos, de diversos valores e com diversos riscos. Falando então do risco, ou melhor, da segurança, que é aquele primeiro fator, é importante destacar que o risco do CDB não está relacionado à instituição da qual você adquiriu o CDB. Então, por exemplo, se você tem conta numa corretora e adquiriu um CDB de um banco X, o risco é daquele banco e não da corretora na qual foi adquirido. Então, novamente, fica a ressalva de você verificar aqui, Banco Data, para você fazer a consulta daqueles 3 indicadores que eu passei para você no início desse vídeo. Segundo fator importante, então, relacionado aos CDBs, diz respeito à liquidez. A liquidez diária de um CDB, geralmente ela vem seguida da palavra diária ou então da palavra imediata. E mesmo que não tenha essas informações, é importante você consultar o seu banco para saber se essa liquidez realmente é diária, porque ela pode fazer diferença em uma emergência, caso você precise desse recurso. O terceiro fator diz respeito, então, à rentabilidade de um CDB. E é importante você verificar a rentabilidade do CDB com base na sua liquidez. CDBs que têm liquidez diária tendem a ter uma rentabilidade menor. Então é sempre interessante você procurar uma liquidez diária e uma rentabilidade tão próxima que você tenha da Selic. Geralmente os CDBs apresentam a liquidez em relação ao CDI. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa que é extremamente próxima da taxa Selic. Ela corresponde a valores, então, que são negociados entre os bancos. Então, aproximadamente, você pode considerar a taxa Selic. Quanto mais próximo for 100% das taxas Selic, ou seja, do CDI, ou acima desse valor, melhor. Mas dificilmente vai ser encontrado uma rentabilidade de um CDB, de um banco que traduza segurança para você, e com liquidez imediata acima de 100%. É muito pouco provável isto. Por fim, quero fazer um resumo para que isso fixe na sua mente. Primeira informação importante: olhe sempre a segurança e depois a liquidez do seu investimento. Reserva de emergência não deve ter como preocupação rentabilidade, porque ela precisa primeiro trazer para você dinheiro na mão e com segurança. Mas caso você tenha 2 tipos de investimento muito próximos em termos de segurança e em termos de liquidez, aí sim você aplica o terceiro fator, que é a rentabilidade. Segunda informação final importante: atente-se sempre para as taxas de administração presentes então nos fundos DI, fundos relacionados à Selic e aos CDBs, porque elas podem estar enganando você com relação à sua rentabilidade. Por fim, quero te dizer o que eu fiz nos meus investimentos. Eu tinha Tesouro Selic até alguns dias atrás. Resolvi tirar do Tesouro Selic, porque esse deságio que está acontecendo, ele não tem previsão ainda no curto prazo de terminar.
Então, eu não quero ver a cada dia o meu dinheiro rendendo negativo. A ideia é fazer uma migração para um CDB pós-fixado, que tenha liquidez diária e tenha uma rentabilidade mínima, ou bem próxima, então, do CDI, ou 100% do CDI. Caso não seja possível, abro mão dessa rentabilidade para ter a segurança e a liquidez de um investimento. Por fim, quero saber de você, se você sabia a respeito desses 4 investimentos como reserva de emergência: Tesouro Selic, Fundo DI, CDBs e poupança. Se você já sabia desses 4 e conhecia as características, em qual deles que você estava? E mais do que isso, o que você vai fazer de agora em diante? Qual vai ser a sua avaliação? Você vai manter a sua estratégia de investimento ou você vai estar alterando? Coloque aí nos comentários o que você vai fazer. Inclua também aí as suas dúvidas para que nós possamos continuar conversando. Por fim, se você gostou desse vídeo e dos outros que tem no canal, eu peço então que você se inscreva no nosso canal. Clique aí no sino e, mais do que isso, dê um super like aí para nós. Desejo que você esteja sempre na presença de Deus. Aproveite seu tempo com a sua família e utilize os seus recursos da forma mais racional. Um abraço e até o próximo vídeo.